Vou começar pedindo o que todos pedem. Inscreva-se no meu canal para que eu possa gravar mais vídeos e explicar mais detalhadamente aspectos da doutrina espírita que concernem ao nosso presente, ao nosso futuro e a questões relevantes. Curtam, compartilhem para que essas mensagens possam chegar a mais pessoas. Em primeiro lugar, quando pensamos na questão da data limite prevista por Chico Xavier, nos remetemos diretamente ao vídeo lá do Pinga Fogo de 1971, da extinta TV Tupi, Canal 6, onde ele é indagado sobre determinadas questões de diversas ordens, e ele, mesmo não falando nesse termo data limite, refere-se a 50 anos que foram dados pela espiritualidade a partir do momento em que o homem pisou na Lua em 1969, em meados desse ano, o que daria aproximadamente na metade do ano de 2019. E várias pesquisas espíritas, vários pesquisadores empreenderam, não só aquele documentário famoso de 2014, falando sobre a questão da data limite, mas artigos, vídeos e uma série de outras pesquisas foram feitas para tentar elucidar, afinal de contas, de que se tratava essa data limite, não é? Quando nós vamos ler a respeito, vamos encontrar que Chico Xavier previu comunicações, inclusive, de extraterrestres com muito mais frequência a partir dessa data, que seria, no caso, meados de 2019. Previu uma evolução moral da sociedade, etc. Mas eu não vou ser seduzido aqui pela tentação de contrapor várias teorias e de trazer todos esses estudos, porque o que nós desejamos é realmente algo mais objetivo, mais claro, que na verdade que é o que eu posso fazer, trazer o fruto das minhas pesquisas e das inspirações que eu porventura possa ter a respeito desse assunto, conectando todos os pontos e sem procurar aqui esmiuçar teorias mais complexas sobre o desenvolvimento histórico. Não vou trazer aqui teorias de filosofia e uma série de aspectos que no momento não concernem ao tema, que é a doutrina espírita. Em relação à questão da data limite, as previsões de transformação que Chico Xavier fez, inclusive, principalmente entre amigos, não só no Pinga Fogo, mas entre amigos mais próximos, ele falou bastante a respeito, e no documentário nós vemos isso com muita clareza. Ele se expressou de várias formas e disse que haveria uma transformação muito grande na humanidade. E aí vale a nós analisar esse momento presente em que nós estamos vivendo, em que eu gravo agora em maio de 2020, não é? Remeto-me nesse momento a que vocês assistam o vídeo anterior, que é o número 90, que trata sobre o coronavírus pela ótica espírita. Eu o gravei em 4 partes e depois resolvi uni-lo em uma, para que fique mais prático para as pessoas assistirem. Mas, voltando ao tema especificamente, essa data limite seria ipsis literis, seria rigorosamente igual as palavras que o Chico Xavier usou, a maneira como ele se expressou, ou poderia haver uma variação? Em primeiro lugar, Chico Xavier diz exatamente que se nós não nos arvorássemos numa guerra química, numa guerra de proporções atômicas, o que naquela época era bastante comentado, né, que o homem tinha capacidade em termos de força nuclear para se autodestruir na Terra, várias vezes até. Naquele momento, ele usa desses termos para se explicar. Se nós não entrássemos numa guerra dessas proporções, a humanidade poderia então caminhar para uma evolução e para um desenvolvimento socio-moral e uma maior comunicação com extraterrestres. Isso foi mais ou menos o que ele disse e o que nos foi repassado também por amigos próximos dele que deram testemunhos e que explicaram. Aí vem a grande questão, o momento exato em que nós estamos vivendo, pela crise mundial, pandêmica do coronavírus, que afeta praticamente todos os planetas do globo, ou pelo menos deixa a todos, sem exceção, no estado de muito alerta, nós percebemos que há uma transformação profunda que está ocorrendo, já está ocorrendo, ela já é palatável, ela já é perceptível e, como falei no vídeo anterior, nós nunca mais voltaremos a ser aquelas pessoas que nós éramos antes do coronavírus.
agora teremos uma outra perspectiva obrigatória de modificação e de transformação nas relações sociais, nas relações econômicas, nas relações interpessoais, nas relações intrapessoais da pessoa consigo mesmo, um novo padrão e visão no campo da psicologia, no campo de outras ciências. Isso nós percebemos muito claramente. Então, quando falamos em data limite, podemos observar que, se no momento vivemos uma ameaça de proporções sanitárias, biológicas, econômicas, sociais, de dimensões gigantescas, podemos, desde o momento agora, nesse instante, sem fazer previsões e sem recorrer a achismos futuros, podemos observar que a sociedade está se transformando, as relações humanas estão se transformando, e essa transformação ela é irreversível. Vai demorar até que nós tenhamos a certeza da não contaminação, em que nós possamos nos abraçar novamente e possamos ter uma vida mais ou menos aos moldes do que era antes. O que, por outro lado, é interessante, que nós não teremos mais essa vida. Teremos uma nova valorização das relações humanas. Pessoas que hoje estão aqui conosco não estarão mais no futuro devido à questão do coronavírus. E isso não é uma previsão pessimista, isso é uma questão estatística. Pessoas estão sendo contaminadas diariamente e estão morrendo diariamente. Então, essa é uma perspectiva que impõe à sociedade uma grande transformação. Então, quando Chico Xavier falou sobre a questão da data limite e esses pontos específicos de comunicação com extraterrestres, de transformação sociomoral muito significativa, e a questão das bombas atômicas, de nós não utilizarmos, então sermos favorecidos por uma mudança, nos leva diretamente ao ponto desse vídeo. Nós não entramos numa terceira guerra mundial com uma difusão, explosão de bombas atômicas, etc., conforme acontecia, não é, no discurso de Chico Xavier entre amigos e no Pinga Fogo, na linguagem de 1971. Nós não entramos nisso. Porém, o momento em que nós vivemos é um momento de diluição, quer dizer, em que vivemos, eu falo de algum tempinho atrás, é um momento de diluição e fluidificação, termo incorreto, mas diluição e, de certa maneira, espaçamento das relações humanas, da intensidade e da ligação entre as relações humanas, do apogeu da comunicação da internet, que faz com que as pessoas tenham mais acesso a livros, mas, infelizmente, nós percebamos que, muitas vezes, elas leem menos, não é? Então, assim, todo esse momento de transformação social que nós vemos pelo advento da internet, pelas relações humanas muitas vezes mais superficiais e mais difíceis, não é? Nós vemos que, apesar da não utilização das armas biológicas, nós vemos que a sociedade chegou em um ponto de desenvolvimento, que aí eu trago aquela famosa frase de George Simmel, que vão encontrar no meu Instagram, vão encontrar em várias postagens que eu já fiz, de 1908, que diz: a decepção do homem é que o desenvolvimento profundo da tecnologia e do mundo objetivo das coisas não acompanha o desenvolvimento do mundo subjetivo da pessoa dele, o que gera uma decepção. E hoje nós vemos as coisas em um nível extremamente desenvolvido e que não acompanha muitas vezes o desenvolvimento da nossa satisfação e da nossa felicidade íntimas. Então, embora o não uso das armas químicas, nós passamos por um momento muito intenso de transformação social, infelizmente negativo em alguns aspectos da sociedade, que não vou me deter aqui, aspectos econômicos, políticos, sociais, etc. Não vou me deter, mas certamente nós chegamos em um momento, já a partir de 2019, entrando em 2020, em que a situação se tornou bastante drástica. Como nós sabemos que nada acontece fora dos desígnios de uma potência maior que controla o fluxo do movimento das coisas, alguns chamarão de Deus, outros terão outros nomes diferentes. Como nós percebemos isso? Nos damos conta de que realmente a sociedade está
atravessando sem a menor sombra de dúvidas a previsão que Chico Xavier fez, no meu entendimento, sobre a questão da data limite. Embora esticada um pouco em relação à previsão dele de meados de 2019, nós estamos vivendo uma grande transformação que afeta em primeiro lugar, as relações humanas, porque elas nunca mais serão as mesmas. A valorização do ser humano, dele consigo próprio, está sendo impulsionada pela questão do isolamento social, da quarentena. As relações econômicas estão se transformando profundamente pelo lockdown, pela obrigatoriedade de ficar em casa, pelo relaxamento progressivo do lockdown que está sendo realizado em cidades diferentes do mundo, de maneiras diferentes, em alguns momentos conflitantes também. Estamos percebendo que essas relações econômicas, elas tendem a sofrer uma modificação muito grande. As relações sociológicas também, porque já não há mais fronteira etno-racial, fronteira de classe, fronteira de todo tipo, mas eu não digo que não há hoje, eu digo que não há para um momento daqui para frente, pois nem ricos e nem pobres são poupados do coronavírus. Então é preciso que haja uma união profunda que vai acontecer e já está começando a ocorrer de maneira significativa. Essa não é uma previsão futurista, não é uma previsão baseada em teorias históricas, sociopolíticas, literárias, filosóficas. Não. Nós estamos percebendo que existe sim essa questão da data limite e ela está ocorrendo de uma maneira ligeiramente diferente da forma como Chico Xavier previu. Por quê? Por que ligeiramente diferente? Porque no momento em que ele estava falando, ele usou uma condicional muito importante. Ele disse: se nós, seres humanos, não nos utilizarmos de armas químicas e biológicas para destruição em massa, etc., a espiritualidade irá nos conceder, ou conceder-nos-á, como seria correto, não é? A câmera caiu, foi só isso. Nos concederá um prazo para que a humanidade possa se reestruturar e possa se modificar. Mas essa condicional, é interessante porque nós não nos utilizamos, nesse momento, de armas químicas. Então, a condicional do Chico Xavier é muito curiosa, porque a partir do momento em que nós não nos utilizamos desse tipo de forma de destruição em massa, outros aspectos conflituosos da sociedade começaram a emergir com muita força. E nós percebemos que chegamos em um ponto de apogeu dessas questões e que a transformação é necessária. No momento em que ela é necessária, vemos que a data limite está se concretizando e a humanidade está sofrendo uma grande transformação sobre os aspectos aos quais me referi. Aspecto econômico, social, pessoal, interpessoal, psicológico. E nunca mais voltaremos a ser como éramos antes. Um fortalecimento gradual e intenso das relações humanas, da fraternidade, da sociabilidade, da valorização dos laços humanos, da valorização da vida, porque as vidas estão sendo ceifadas de uma maneira em que está sendo muito difícil controlar. Algumas nações já controlaram, mas outras não. Então, no meu entender, e baseado, lógico, em pesquisas, em análises, em observações que eu tenho feito, estamos chegando num momento de grande transformação. O nosso planeta está passando de uma fase em que o sofrimento era, e é por enquanto ainda, uma constante universal para a regeneração dos espíritos, para o momento em que a Terra e a sociedade já começam a avançar num rumo progressivo em direção a um momento mais glorioso de transformação social, de regeneração espiritual, de união, e é para isso que nós precisamos nos preparar. No meu entender, a data limite veio um pouco atrasada, mas ela está acontecendo e é bem provável que as comunicações de seres de outros planos comecem a acontecer não exatamente agora, mas daqui a um tempo relativamente próximo, não é? Eu soube por diversas notícias
que algumas comunicações extraterrestres foram reportadas e isso está sendo, de certa maneira, abafado um pouco. Mas eu acredito que isso vai acontecer conforme Chico Xavier previu, e não tão longe, e a sociedade começará esse processo de transformação. O importante é que, no momento, nós estejamos bastante focados e bastante determinados em transformarmos-nos a nós mesmos e procurarmos construir uma individualidade e uma coletividade que seja mais contributiva nos princípios fundamentais, não é, que regem o bem, que são a fraternidade, a caridade, o amor, a cooperação e todos esses princípios benéficos que, como já falei em outro vídeo, não provêm de uma religiosidade, mas de um sentido ético profundo, não é? No sentido do bem. Isso é o mais importante. Está acontecendo, nós não voltaremos a ser como éramos antes, as relações demorarão e quando elas regressarem, terão uma nova visão de valorização. Isso, eu acredito, é o mais importante, que é o que, na minha visão, a doutrina espírita tem para nos oferecer. Paciência, colaboração, respeito às instruções sanitárias, respeito às autoridades competentes e muita concentração e muita responsabilidade. Porque o futuro que nos aguarda para curto, médio e longo prazo é um futuro que vai pedir de nós um comportamento muito mais humanizado do que hoje. Nós seremos solicitados a um comportamento diferente, um comportamento certamente bem melhor do que aquele que vínhamos praticando, não é? Nos antanhos de poucas décadas passadas ou poucos anos passados. Isso é o mais importante. Então preparemo-nos e fiquemos cientes de que o que nos espera é realmente muito bom. No momento, essa transformação está sendo dolorosa para muitas pessoas e nós nos solidarizamos, nós todos espíritas, enfim, as pessoas se solidarizam com esse momento. Mas é um momento cuja grande importância, além da precaução, é pensar como será no futuro, porque como falei em outro vídeo, ou nós estaremos aqui ou não estaremos. Mas se estivermos, que possamos ter uma atitude proativa, construtiva, positiva e regeneradora, tanto para a geração atual como para as gerações futuras, não é? Que virão e que analisarão a história olhando para o ano de 2020, pensando, vejam o que aquelas pessoas passaram no momento mais dramático da pandemia do coronavírus de 2020. Espero que tenha ajudado a todos nesse vídeo. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima.